Olá a todos e todas, meu nome é Kalinka Malman, eu sou artista e sou doutoranda do PP de Arte da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho no Labinter, coordenado pela professora doutora Andréia Oliveira, que também é minha orientadora. Para este evento, a gente trouxe para vocês o jogo em arte digital Kamekairu, que é um jogo colaborativo elaborado com comunidades caigangues do Rio Grande do Sul. Então, esse jogo visa ativar as marcas exogâmicas da cultura indígena caigangue. Essas marcas são opostas e complementares, denominadas Kamé e Kairu, bem como trabalhar a questão da língua originária caigangue, né? Então, é um jogo bilíngue e é um jogo que foi totalmente concebido por meio da metodologia colaborativa em arte, por meio de oficinas, laboratórios e várias atividades nas aldeias caigangues, com a equipe do Labinter interagindo com jovens, anciões, professores. É um jogo que ele surge de uma necessidade dessas comunidades, uma necessidade dos professores indígenas caigangues trabalharem com seus alunos a valorização da cultura caigangue, né? E bem como o idioma originário, né? A língua nativa caigangue. Então, é um jogo concebido por meio dessa demanda que veio da comunidade e que começa a ser desenvolvido em 2016, né? E agora, em 2022, nesse primeiro semestre, a gente já começa a implementar esse jogo nas escolas municipais, né, de Santa Maria, para escolas não indígenas. A gente pensa que levar, né, essa dinâmica para as escolas não indígenas dizem respeito a poder proporcionar para esses jovens e crianças a questão das diferenças culturais, da valorização, né, da cultura indígena brasileira, bem como permitir que esses jovens e crianças tenham acesso a esses outros saberes e a esses outros modos de vida, né? Refletimos então como essas tecnologias elas podem ser repensadas. E não numa abordagem apenas que vê o uso dessas tecnologias enquanto um processo de inclusão digital, mas como a gente pode estar vendo essas tecnologias sendo moldadas a partir de uma demanda cultural, cosmológica específica. Então, acreditamos assim que esse é um meio de democratizar as tecnologias, né, e de entender que as tecnologias também dizem respeito a essas culturas minoritárias, a esses povos, e que o uso delas podem estar partindo de uma demanda específica que condiz com a vivência e os modos de vida desses povos originários. Olá a todos e todas, meu nome é Vicente Solar, eu sou mestrando em Artes Visuais do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria e atuo como ilustrador e fotógrafo, colaborador do projeto. Falando um pouco da parte técnica do jogo, conforme o que a Kalinka já nos compartilhou, a criação dele foi toda concebida por essa forma colaborativa, a partir da demanda da comunidade, onde a lógica de transmissão da cultura oral foi incorporada na forma com que atuávamos nas oficinas nas escolas. Assim, junto com a comunidade, íamos descobrindo o que era mais válido para ser desenvolvido dentro das mecânicas do jogo. Deste modo, decidimos por criar um mapa de mundo aberto inspirado na geografia das duas comunidades em que atuávamos. A da terra do Guarita, que se localiza aqui no norte do estado, e da comunidade local aqui de Santa Maria, onde trabalha o nosso colaborador, o professor Jocely Salles, que faz a ponte com um embasamento histórico e cultural e também é responsável pelas traduções do texto em caigangue. Então, o mundo aberto do jogo foi criado utilizando a engine Unity e está sendo desenvolvido para dispositivos Android e Windows. Na criação dos cenários, dos objetos e dos personagens 3D,
optamos pela estética de baixos polígonos, para que assim o jogo pudesse ficar leve e que fosse possível ser rodado, né, na mais diversas gamas de dispositivos possíveis. Um grande diferencial dessa metodologia colaborativa foi que nas oficinas, além de produzir novos conteúdos junto com as crianças, outras ideias iam surgindo nessas trocas, influenciando e abrindo caminho para pensarmos novas possibilidades de gameplay e como essa jogabilidade poderia fazer sentido ao serem implementadas em cada etapa do jogo. Assim, nesses encontros também podíamos testar o jogo na prática com estudantes, tendo um retorno em tempo real de como o desenvolvimento estava sendo mais ou menos efetivo, percebendo assim o que precisava ser melhorado, dando margem também para novas ideias serem implementadas no desenvolvimento. Dessa forma, nós, junto com as crianças, passávamos a fazer parte ativamente da construção do jogo. E ao voltar para a parte do desenvolvimento técnico no laboratório, tínhamos uma noção e um senso de pertencimento processual de como tudo estava sendo desenvolvido em cada estágio e como tudo ia sendo realizado por essa lógica colaborativa junto com as crianças. A partir disso, desenvolvemos uma narrativa que transpassa as questões da cultura Kaigang e da cosmologia Kamei-Karu, onde o jogador ou a jogadora interage com os anciões, as anciãs, os professores, as artesãs e outros personagens inspirados nas pessoas da própria comunidade, tendo as práticas culturais representadas através das missões do jogo, sempre pensando numa lógica coletiva e não numa lógica competitiva. Sendo assim, além das missões do mundo 3D, decidimos que em cada etapa do jogo também seriam desbloqueados mini-jogos 2Ds, que têm o objetivo de auxiliar a didática educacional relacionando com as questões pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, como, por exemplo, o jogo da pescaria, aliado com as missões de coleta de frutos, ajuda a transmitir a importância dos ciclos de caça e plantio. O jogo da memória se relaciona com as comidas típicas da cultura Kaigang, o minigame das palavras e numerais colabora para o desenvolvimento da língua Kaigang, assim como o da cestaria, além de valorizar as produções artesanais, também contribuem para a representação das marcas Kamei-Kairu. Concluindo, a elaboração desse jogo acontece toda por essa lógica colaborativa e parte do aprendizado através da escuta e da valorização da cultura Kaigang. Gostaria de, por fim, compartilhar com vocês os outros membros principais da nossa equipe, a coordenadora do projeto, a doutora Andréia Oliveira, o professor Jocely Salles, mestrando em História aqui da UFSM, o Bruno Gottlieb, programador, graduando em Ciências da Computação, e Elizabeth Uzugoi, modeladora 3D, também graduando em Ciências da Computações aqui pela própria UFSM. Muito obrigado a todos e todas.